emissora. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui o Jornal Tricolor na Web, um resumo dos assuntos mais importantes do dia no São Paulo. Informação, opinião, novidades. Tudo com a chancela do Tricolor na Web, o site que está com São Paulo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jornal Tricolor na Web. Apresentação, Paulo Pontes. Agora as manchetes do dia. Dorival alerta São Paulo e admite incômodo como visitante. Lucas Moura despista sobre permanência no São Paulo. Ataque do Tricolor vira desafio para Dorival em reta final do Campeonato Brasileiro. E a água tá batendo no pescoço de novo. Destaques do Jornal Tricolor na Web. Amigo São Paulo, ouvinte da Web Rádio São Paulo, como das redes sociais com imagem, né? Está começando aqui o Jornal Tricolor na Web, edição dessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, Primavera Brasileira. Simplesmente patético o São Paulo contra o Goiás, né? Uma derrota que realmente estava já no... Quer dizer, estava longe do nosso radar, né? Longe do nosso radar. Não podia esperar de jeito nenhum que o São Paulo perdesse o jogo do Goiás, meu Deus. Eu assisti antes da parada tenebrosa da FIFA, né? Parada FIFA, data FIFA. Eu assisti o jogo do Goiás contra o Bahia, que queria anteceder o São Paulo e Vasco, né? Então, o Vasco e São Paulo. Foi 6-4 pro Bahia, um jogaço. O ataque do Goiás faz gol porque a defesa do Bahia era muito fraca. Mas o Bahia fez 6 gols, que a defesa do Goiás era terrível. Nós conseguimos tomar 2 gols do ataque fraco do Goiás e não fazer nenhum na defesa terrível do Goiás. Não dá, sabe? Não dá pra entender. O que acontece com o São Paulo não dá pra entender. Eu não vou nem discutir o primeiro gol do Goiás, que eu acho que ele é candidato a prêmio Puskás. O primeiro gol do Goiás foi um gol digno de ser eleito, a não ser que aconteça alguma coisa daqui para frente, mas digno de ser eleito o gol mais bonito desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Ou assim, antológico. Ele nunca mais vai fazer um gol desse, tenho certeza disso, mas foi um gol maravilhoso, né? Mas depois do jogo, o Dorival deu uma entrevista e ele falou que preocupa, sim, essa questão do São Paulo não ganhar fora de casa. Ele falou, temos que ter consciência de que o campeonato não acabou. E se incomoda. Não temos feito resultados fora dos nossos domínios. Não é saudável para uma equipe como a nossa, até pela maneira com a qual conseguimos trabalhar a bola sobre o adversário. Os resultados não aconteceram, gera uma preocupação grande, temos que seguir trabalhando para melhorar e fazer o mais rápido possível com que esses resultados aconteçam, traduzindo em gols as oportunidades que tivemos. Só o São Paulo e o América Mineiro, que é o último colocado do campeonato, ainda não venceram fora de casa no Brasileiro. São Paulo tem apenas 15% dos pontos conquistados como visitante, superando somente o América entre as campanhas nesse Brasileiro. E a sequência como visitante do São Paulo é bastante ingrata, né? O São Paulo encara fora de casa o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Fluminense, o Santos, o Bahia e o Atlético Mineiro. Aí o Dorival falou, infelizmente tomamos um gol sobre o jogo, né, contra o Goiás, né? Infelizmente tomamos um gol no início e eles baixaram as 2 linhas. Nós tivemos paciência, mas acabamos tendo dificuldades mesmo quando precisava acelerar e dar profundidade, porque as 2 linhas estavam compactas e bem posicionadas. Não encontramos o passe final. Que a partida foi bem disputada, o time estava ligado. Em um escanteio que não foi, era um tiro de meta, e a arbitragem deu escanteio.
Rapaz pegou muito bem na bola, não tinha como defender, partimos para cima e no contra-ataque não encontramos o caminho. Ele só não falou que o segundo gol saiu por uma besteira do Alisson, que perdeu a bola no meio do campo e o cara que roubou a bola dele foi parar dentro do gol, porque o São Paulo estava todinho na frente, né? E o primeiro gol foi indiscutível, o primeiro gol foi bom, mas não diga que essa partida foi dinâmica e tudo mais. É verdade, o São Paulo teve 72% da posse de bola. Deu, com esses 72%, 3 chutes a gol do Goiás. Aliás, 3 chutes para fora, né? O Luciano, o David, chutes para fora, né? E o Goiás deu, que teve 28% de posse de bola, deu 2 chutes a gol e fez os 2 gols. Na realidade não contaram esses chutes do Luciano e do David, não. Foi um chutinho merrequinha lá do Pablo Maia. Foi um outro do Juan. Não, do Juan não, foi do... Quem foi do Pablo Maia? Não sei. Bom, 3 chutinhos aí que o Tadeu nem sujou o uniforme. Foi, assim, grotesco. São Paulo foi grotesco nessa quarta-feira contra o Goiás. Não tem... O Dorival fala, a partida bem disputada. O cambal que foi bem disputada. É evidentemente que o Goiás tentou arrumar encrenca a partir dos 5 segundos de jogo. O São Paulo deu a saída, vamos lembrar o lance? O São Paulo deu a saída como dá sempre. O centroavante, seja o Calera, o Luciano, quem for, toca a bola para trás. O Pablo Maia recebe e mete um lançamento para a esquerda, porque neste momento o Rodrigo Nestor e o Caio já correram lá pro fundo, lá perto da área, pela renteadinha lateral. E vão disputar a bola lá, quer dizer, essa é a saída do São Paulo. É a saída tradicional do São Paulo com o Dorival Júnior. Pois bem, o Luciano rolou a bola para trás, o Pablo Maia lançou, o Caio subiu para disputar a bola, e com o Rodrigo Nestor e o zagueiro do Goiás despencou no chão com 5 segundos de jogo. Esse lance todo deu 5 segundos. A partir desse momento, o Goiás começou a arrumar confusão, começou a cair em campo, começou a irritar o jogador de São Paulo, começou a dar entrada pesada, a bola saía pela lateral, o jogador de São Paulo ia buscar a bola ali para bater o lateral, o jogador do Goiás ia junto empurrava. Arrumaram a confusão que quiseram arrumar, a arbitragem foi muito conivente com tudo isso daí, não marcou nada, foi conivente ao extremo com isso daí. Não estou justificando com isso, que isso daí foi que gerou a derrota do São Paulo. Pelo amor de Deus, não estou justificando com isso. Apenas dizendo que a arbitragem foi conivente ao antijogo do Goiás. Só que ficou muito claro durante o jogo todo que um time entrou para jogar a bola, o jogo valia a vida. Esse time foi o Goiás. O outro entrou, tipo assim... Já curti uma praia, tomei uma caipirinha, uma cerveja, comi uma feijoada, bateu aqui na barriga, agora vou em frente que eu vou bater uma bolinha ali. Esse era o São Paulo. Foi bem típico disso daí, por isso que a gente perdeu o jogo e a coisa começa a preocupar. Nós estamos com 35 pontos. E temos perto de nós, nós somos em 11º. Temos o Internacional com 32, o Cruzeiro, o Bahia e o Corinthians todos com 31. O Vasco, o Santos e o Goiás com 30. Esquece Curitiba e América que estão rebaixados já. O que acontece é o seguinte, nós temos o Grêmio aqui na frente agora no sábado. Temos que ganhar esse jogo de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se a gente perder do Grêmio dentro do Morumbi, nossa sequência é Palmeiras, Atlético Paranaense e fora. Eu ouso dizer que nós corremos 80%, 90% de risco de chegar daqui a 10 dias, porque o jogo contra o Palmeiras é quarta que vem, o Grêmio é sábado, o Palmeiras é quarta e o Atlético não tem ainda a definição da CBF, mas deve ser domingo da outra semana. Então nós corremos o risco de chegar naquele domingo, disputando um jogo de vida ou morte para não entrar no Z4. Aí vão falar, mas time campeão da Copa do Brasil, ir pro rebaixamento? Volta no tempo um pouquinho, não volta muito tempo não, na década passada. Volta a ver o Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil num ano, no outro ano foi para a Série B. Volta a ver o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil num ano e no mesmo ano. Filipão, no mesmo ano foi para a Série B. No mesmo ano. Só
Só voltar um pouquinho no tempo. Não é nenhuma coisa de espantar, não. Não é. Mas o Lucas também falou depois do jogo. Ele disse que não quer pensar agora no que vai fazer depois de dezembro, de janeiro. Ele falou: eu estou procurando não pensar nisso agora, eu quero ficar nesse restante de campeonato, quero alcançar a pontuação necessária para escapar dessa zona desconfortável, estou focado nisso, depois vou aproveitar as férias e decidir com calma. Não quero decidir nada na empolgação, nada na emoção, quero decidir com a cabeça fria para tomar a melhor decisão. Semana passada o Carlos Belmonte deu uma entrevista para o Globo Esporte. Ele disse que a permanência do Lucas é o principal reforço para 2024. Mas alguns pontos, porém, podem pesar na decisão do Lucas antes de acertar com São Paulo. Por exemplo, uma grande questão para Lucas e seus familiares era voltar a morar no Brasil. Parece que aí houve adaptação boa. Mas um outro ponto que vai contar nesse momento é o poder que o São Paulo terá para brigar por mais conquistas. Lucas nunca escondeu o desejo de jogar uma Libertadores pelo São Paulo. A diretoria, porém, está ciente que deve concorrer com propostas do exterior. E enquanto não define o futuro, né, Lucas tenta ajudar o São Paulo a ficar numa situação mais confortável. Ele disse, pois a briga está grande nessa parte da tabela e a gente não pode mais deixar pontos pelo caminho, como a gente vem deixando. A gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa, sábado. Vamos descansar para isso, para poder ganhar e se afastar daquela zona ali. Aliás, descansar é o que mais time faz, né? Porque, primeiro aquela alegação do Dorival, o time está esgotado, estafado, porque é um jogo em cima do outro. Pera um pouquinho só. Quando o São Paulo decidiu pelas Copas e abandonou o Campeonato Brasileiro, o time passou a jogar uma vez por semana, porque ou era a Copa Sul-Americana ou era a Copa do Brasil nos meios de semana. Nos finais de semana, o Campeonato Brasileiro jogava com o time reserva. Ou não foi assim contra o Fortaleza, ou não foi assim contra o Botafogo, por exemplo. Só os dois que eu estou lembrando assim. Ou não foi assim que aconteceu. Ou não foi assim contra o Flamengo, no Rio. Então, passou a jogar o time reserva. Então, que estão reclamando do quê? Que toda hora tem jogo? Quer dizer que até jogar uma vez por semana é difícil para os jogadores de hoje? Antigamente jogava quarto e domingo, ninguém reclamava. Agora até para jogar uma vez por semana é difícil, tem que descansar. Aí acaba o jogo contra o Vasco, o Dorival tem 10 dias para treinar o time, para arrumar o time para essa fase final do Brasileiro. Aí ele dá 3 dias de folga. O time jogou no sábado no Rio, folgou domingo, segunda e terça. Voltou na quarta, treinou quarta, quinta e sexta, sábado. Aí folga no domingo. Aí volta na segunda, treina na segunda, terça já vai para Goiânia e o time não treinou. Porque se treinou também, eu vou dizer, né? Ficou um horror, né? Se treinou, vou dizer pra você uma coisa. Aí, Dorival, repense a vida, porque não é possível treinar e apresentar esse tipo de futebol. Mas vamos lá. Amigos, que ensina é essa que temos tido nos últimos anos? De ficar sempre olhando para trás na tabela para verificarmos a distância que temos do Z4. Eu sou do tempo em que olhávamos para trás na tabela para vermos a distância que tínhamos para o segundo colocado. Depois das vitórias sobre o Curitiba e o Corinthians, no embalo e na empolgação da conquista do título da Copa do Brasil, me deixei levar pelo ufanismo mercadológico que essa diretoria nociva ao clube e afirmei que não mais faria contas para chegarmos aos 46 pontos. Que isso seria algo muito natural. Só que um empate com o Vasco e a grotesca derrota para o Goiás, um time quase que previamente rebaixado, nos colocou de volta na alça da mira do Z4 e volta a ter que fazer contas. O elenco do São Paulo, e aqui englobo toda a diretoria, até o presidente, continua comemorando a conquista da taça. Parece que é algo sem fim. Lembra a conquista do Campeonato Paulista, aliás, o Campeonato Mundial Paulista, que conquistamos em 2021 e que quase levou o time ao rebaixamento no Brasileiro. As comemorações não paravam e ficamos 10 rodadas do Brasileiro sem vitória, o que acabou causando a demissão do Crespo. Agora veja a história se repetindo. No jogo dessa quarta-feira ficou patente que o time é muito limitado e o elenco é de doer.
Diego Costa esqueceu como se joga. Alisson, com contrato renovado, voltou a ser aquele de antes da Copa do Brasil. No ataque, Luciano, Edson, David e Juan, todos, menos Pato, somados, não dá um meio Caleri. Não que o Pato faça a diferença. O problema é que ele, apresentado pelo marqueteiro Júlio Casares como sendo um dia histórico para o São Paulo, não consegue nem ser reserva do reserva. Estamos a 5 pontos. Mas aqueles adversários que estavam entre nós e o primeiro de saída do grupo, de rebaixamento, já se aproximaram e podem encostar em nós. Basta que o Cruzeiro, Corinthians e Santos vençam nessa quinta-feira. Ficaremos 1 ponto dos 2 primeiros, do Corinthians e Cruzeiro, e 2 do Santos. Estamos a 4 pontos do Internacional, 5 do Vasco da Gama e do Goiás. E do Santos que ainda não jogou, né? Joga nessa quinta. Veja a nossa tabela imediata. Sábado contra o Grêmio, terceiro colocado do campeonato, no Morumbi. Atlético Paranaense e Palmeiras fora. Ouso dizer que se não vencemos o Grêmio no sábado, temos 90% de chance de domingo da outra semana entrarmos no Z4. Não quero ser terrorista. Não sou anti-São Paulino, amo muito mais o São Paulo do que a gigantesca maioria das pessoas que hoje administram o clube, incluo aqui conselheiros. Não faço coisas para o São Paulo em troca de lanchinhos, salgadinhos, vagas em estacionamento, cafezinhos, viagens ou ingressos. Mas ou o elenco e a diretoria entendem que o São Paulo está disputando um campeonato de alto nível, como é o brasileiro, e que as férias só começam em dezembro, ou seguiremos caminhos do Cruzeiro, do Palmeiras, que ganharam a Copa do Brasil e mergulharam na Série B. Seja bem-vindo. Essa é a Web Rádio São Paulo. Atenção, presidentes de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Check. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia? Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Você sabia que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando para todo o planeta Terra? É muito para você? E se eu disser que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando com quem você procura e não consegue achar? Venha anunciar na Web Rádio São Paulo, temos o destino certo para você. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Informação. Impressão em 3D, entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. A derrota por 2-0 para o Goiás
nessa quarta-feira, evidenciou um desafio que o Dorival vai ter no São Paulo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que é o ataque. Sem Caleri, lesionado, o São Paulo tem pelo menos 6 opções no banco de reservas, mas elas não têm rendido, o que causa certa preocupação no momento em que o time precisa pontuar e se afastar de vez da zona de rebaixamento. Nessa quarta-feira, o Dorival optou por iniciar o jogo com o Luciano, fazendo dupla de ataque com o Lucas, mas o Luciano ficou totalmente deslocado, sem saber ao certo onde ficar no campo. Teve apenas uma chance nos primeiros 45 minutos e chutou longe do gol. No intervalo, o Dorival tirou o Luciano e o Wellington Rato para testar Juan e Alisson, que não atuava desde julho devido a uma lesão na coxa. E com ele o São Paulo teria mais presença na área, algo que faltou na etapa inicial. O time até teve mais volume, incomodou a defesa adversária, mas claramente Alisson ainda precisará de um tempo para readquirir melhor o ritmo de jogo. Juan, por sua vez, teve mais vontade que inspiração e ajudou pouco, né? Pouco ajudou. 14 minutos do segundo tempo, testou mais um atacante, botou o David no lugar do Rodrigo Nestor para atuar do lado esquerdo. Até teve algumas boas arrancadas, mas com o São Paulo inteiro sem brilho e ele pouco conseguiu fazer. A situação do Caleri se tornou tão complicada que na derrota para o Vasco no último jogo antes do Goiás, no empate com o Vasco antes do Goiás, o Rames Rodrigues foi utilizado como um falso 9 e a tentativa também não saiu conforme a planejada. Então consta que a diretoria já detectou que vai precisar comprar buscar um centroavante de ofício para 2024 e deve ir ao mercado, mas é o tal negócio. Se for ao mercado pegar um centroavante de ofício, tchau Edson, tchau Pato, tchau Juan, tchau David, não adianta ficar com essa galera toda aí não, hein? Não adianta. Porque já deu para perceber que não rende nada, não vira nada. Né? E é o tal negócio, o Caleri não jogou contra o Vasco, time lá do Z4, patamos 0-0, não fizemos gol. Jogamos contra o Goiás, time do Z4, não fizemos gol também. Então 2 times que estão no Z4, nós conseguimos não fazer gol algum. Falta do Caleri. E tem gente que ainda acha que o Caleri é desprezível, que o Caleri não é tudo aquilo que se fala, não é tudo aquilo que a gente imagina que ele seja. Não. Eu imagino que ele seja... Eu fico imaginando aqui se ele fosse mais do que eu imagino que ele seja. Aí, meu Deus do céu, né? Não teria Messi para concorrer com ele, não, né? Bom, gente, amanhã tem Jornal São Paulo, tem Jornal Tricolor na web também, tá bom? Salve o Tricolor Paulista Amadovi. Eu tô no ritmo do time. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Eu acho que eu fiquei lá na Copa do Brasil, não vim pra esse Campeonato Brasileiro, não. Fiquei lá também, viu? Eu acho que eu preciso voltar, preciso me reanimar, porque não dá pra ter ânimo vendo esse time jogando o que tá jogando. Eu vou precisar me reanimar pra tentar encarar essas coisas de novo, porque eu também fiquei lá na Copa do Brasil. Salve o Tricolor Paulista, amado ouvinte da Web Rádio São Paulo e também das nossas